Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada. Lembrando, @bitdove no Twitter, @bitcoinheiros. Claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Arregaça o like, deixa aquela curtida esperta que hoje o vídeo é sobre o petrodólar e os seus custos ocultos. Pois é. Quais são os custos aí do dólar para nossa sociedade? Fica comigo. Oh yeah! Mais um artigo aqui da Bitcoin Magazine, revista bitcoinheira lá, gringa. Bela revista, aliás, é uma revista que se mantém aí próxima ao Bitcoin, né? Não abre mão aí do ethos bitcoinheiro. Uma maravilha de revista aí, sempre com artigos muito bons. E dessa vez aqui um artigo de abril, né, do fim de abril, que veio aí mais ou menos em resposta, né, a todo aquele FUD de energia, né, energia não renovável, né, que o Bitcoin estaria usando. E o Alex Gladstein, lá da Human Rights Foundation, a fundação aí pelos direitos humanos, ele escreveu esse texto aí em resposta, colocando, né, ou seja, fazendo uma comparação mais justa, talvez, entre o que o Bitcoin vem substituir, né, que seria um sistema financeiro aí baseado num padrão Bitcoin, e o que a gente tem hoje em dia, né, onde o petrodólar, o dólar americano, o petrodólar, é a moeda de reserva, né, de valor mundial, né? Então a ideia é entender aí quais são os custos ocultos aí, os custos, o que está por trás, né, desse petrodólar, o que a gente precisa gastar para manter, né, esse sistema atual funcionando, né? Então a gente está revelando aí, descobrindo os custos ocultos do petrodólar. Alright? Vamos lá, eu vou tentar ler meio direto o texto e depois comentar ele. É um texto que está traduzido pelo Google Translate, né? Então, pode ser que eu tenha aqui dar uns comentários, umas mudanças durante a leitura. Não vai ser super fluida, mas eu vou tentar fazer que seja o mais, né, fluida possível. Alright? Vamos lá, vamos ler o texto então aí do Alex Gladstein, descobrindo os custos ocultos do petrodólar. A moeda de reserva mundial depende do petróleo, ditadores, desigualdade e do complexo militar industrial. Mas um padrão Bitcoin pode mudar isso. Em seu crescimento de um white paper conceitual para um ativo aí que vale trilhões de dólares, o Bitcoin atraiu uma enorme quantidade de críticas. Os detratores se concentram em suas externalidades negativas percebidas, o consumo de energia, a pegada de carbono, né, quanto carbono gasta, falta de controle centralizado e incapacidade de ser regulamentado. Independentemente da validade aí desses argumentos, poucos críticos param para pensar comparativamente sobre as externalidades negativas do atual sistema financeiro mundial de hegemonia aí do dólar. Isso ocorre, em parte, porque muitos críticos do Bitcoin o veem apenas como uma plataforma de pagamento semelhante ao Visa e analisam o seu desempenho e custos por transações por segundo. Mas o Bitcoin não é uma empresa aí de fintech que compete com a Visa. É um ativo descentralizado que compete pela nova moeda de reserva global, com o objetivo de herdar o papel que o ouro já teve e o papel que o dólar ocupa hoje. O mundo depende do dólar e dos títulos de tesouro dos Estados Unidos, dando aos Estados Unidos um domínio econômico incomparável e descomunal. Quase 90% das transações em moeda internacional são em dólares, 60% das reservas em moeda estrangeira são mantidas em dólares e quase 40% da dívida mundial é emitida em dólares, embora os Estados Unidos representem apenas cerca de 20% do PIB global. Esse status especial que o dólar desfruta nasceu na década de 70 por meio de um pacto militar entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, levando o mundo a precificar o petróleo em dólares e a estocar dívida dos Estados Unidos.
À medida que emergimos da pandemia e da crise financeira de 2020, as elites americanas continuam a desfrutar do privilégio exorbitante de emitir o bem monetário e numerário para energia e finanças. As últimas décadas viram um vasto aumento global na atividade econômica, população, progresso democrático, avanço tecnológico e padrão de vida. Mas existem muitas falhas nesse sistema que raramente são comentadas e que pesam sobre bilhões de pessoas em todo o mundo. Como seria o mundo com uma base monetária aberta, neutra e previsível, em vez de controlada e manipulada por um governo que representa apenas 4% da população do planeta? Este artigo explora as desvantagens raramente discutidas e surpreendentes do sistema atual, na esperança de que possamos substituí-lo por algo mais justo, livre e descentralizado. Este ensaio explorará a raramente discutida criação do petrodólar e mostrará como os Estados Unidos apoiaram ditadores brutais, comprometeram a sua segurança nacional, prejudicaram a sua base industrial, sustentaram e protegeram a indústria de combustíveis fósseis e até travaram conflitos no exterior. Tudo isso para fortalecer o status do dólar como moeda de reserva global. Embora essa estratégia tenha funcionado para os líderes americanos por muitas décadas, hoje o mundo está inexoravelmente se movendo para uma estrutura financeira mais multipolar e possivelmente para um padrão Bitcoin. 1. Nascimento do petrodólar. O Império Britânico foi a hegemonia econômica inquestionável do século XIX, mas começou a perder força no início do século XX, especialmente após a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos emergiram muito mais saudáveis do que a Europa, dilacerada pela guerra e como o país com mais ouro. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o dólar havia sem dúvida eclipsado a libra como moeda nacional mais influente do mundo. Os governos ainda confiavam no ouro como moeda de reserva global subjacente, mas os legisladores dos Estados Unidos e do Reino Unido estavam determinados a criar um sistema mais flexível. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, líderes de 44 países se reuniram em um hotel em Bretton Woods, New Hampshire, para escolher um novo alicerce financeiro. O economista britânico John Maynard Keynes defendeu a ideia do Bancor, uma unidade global de contas que muitos países administrariam. Mas os Estados Unidos preferiram a ideia do dólar no centro, indexado ao ouro a $35 a onça. Uma vez que os déficits comerciais internacionais ainda não tinham que ser liquidados em ouro, o controle substancial dos Estados Unidos sobre o suprimento mundial de ouro e a posição favorável do balanço de pagamentos forneceram a alavanca para conseguir o que o país queria. Nas décadas seguintes, o mundo mudou para o padrão de Bretton Woods, com moedas nacionais atreladas a valores ajustáveis em dólares, em que os Estados Unidos eram responsáveis pela custódia e detenção de ouro suficiente para sustentar todo o sistema. Até o início dos anos 60, ele fez um trabalho razoavelmente bom. Os dólares tornaram-se o meio de troca dominante para acordos internacionais apoiados por uma promessa de pagamento em ouro. A América se tornou a maior nação credora e uma potência econômica. No entanto, após o assassinato do presidente Kennedy, o governo dos Estados Unidos escolheu um caminho de enormes gastos sociais e militares. Com os programas sociais da grande sociedade do presidente Johnson e a invasão do Vietnã, a dívida dos Estados Unidos disparou. Ao contrário da Segunda Guerra Mundial ou da Guerra da Coreia, o Vietnã foi a primeira guerra americana travada quase inteiramente a crédito.
Como Neil Ferguson escreveu em The Ascent of Money, né, a ascensão do dinheiro, no final dos anos 60, os déficits do setor público dos Estados Unidos eram insignificantes para os padrões de hoje, mas grandes o suficiente para gerar reclamações da França de que Washington estava explorando seu status de moeda de reserva para coletar senhoragem aí dos credores estrangeiros da América, imprimindo dólares, da mesma forma que os monarcas medievais haviam explorado seu monopólio da cunhagem para depreciar a moeda. O economista francês Jacques Ruff chamou isso de pecado monetário do Ocidente, e o governo francês cunhou o termo privilégio exorbitante. A fraca política fiscal britânica forçou uma desvalorização da libra em 1967, e os franceses, temendo aí que os gastos americanos insustentáveis resultassem em resultados negativos semelhantes, queriam o seu ouro de volta antes de uma desvalorização do dólar. Em 1971, a dívida dos Estados Unidos simplesmente havia crescido muito. Apenas 11 bilhões de dólares equivalentes aí em ouro estavam garantindo 24 bilhões em dólares. Naquele mês de agosto, o presidente francês Pompidou enviou um navio de guerra à cidade de Nova York para coletar as reservas de ouro de seu país no Federal Reserve. E os britânicos pediram aos Estados Unidos que preparassem 3 bilhões em ouro mantido em Fort Knox para a retirada. Em um discurso televisionado em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon disse ao povo americano que os Estados Unidos não trocariam mais dólares por ouro como parte de um plano que incluía congelamento de preços e salários e uma sobretaxa de importação na tentativa de salvar a economia. Nixon disse que fechar a janela dourada era temporário, mas poucas coisas são tão permanentes quanto as medidas temporárias aí de um governo. Como resultado, o dólar foi desvalorizado em mais de 10% e o sistema de Bretton Woods deixou de existir. O mundo entrou em uma grande crise financeira, mas quando questionado sobre o impacto que o choque Nixon aí teria sobre as nações estrangeiras, Nixon deixou clara a sua posição. Eu não dou a mínima para a lira, eu estou pouco me lixando para a lira. Como David Graeber descreveu em Dívida, Nixon fez o dólar flutuar para pagar o custo de uma guerra, na qual ele ordenou que mais de 4 milhões de toneladas de explosivos e incendiários fossem lançados em cidades e vilas em toda a Indochina. A crise da dívida foi o resultado direto da necessidade de pagar aí por bombas e, para ser mais preciso, da vasta infraestrutura militar necessária para lançá-las. Isso era o que estava causando aí uma pressão tão grande nas reservas de ouro dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história, o mundo estava em um padrão fiat puro. Os dólares fiat, de moeda estatal, moeda fiduciária. Os dólares mantidos pelos bancos centrais em todo o mundo perderam o seu apoio. E houve um momento geopolítico em que o domínio dos Estados Unidos foi questionado e onde um mundo financeiro multipolar era uma possibilidade distinta. Adicionando ainda mais pressão, em 1973, os exportadores árabes de petróleo da OPEP decidiram quadruplicar o preço do petróleo mundial e embargar os Estados Unidos em resposta ao seu apoio a Israel durante a Guerra de Yom Kippur. Em apenas alguns anos, o barril de petróleo subiu de menos de 2 dólares para quase 12 dólares. Diante de uma inflação de 2 dígitos e do declínio da fé global no dólar, Nixon e seu secretário de Estado e assessor de Segurança Nacional, Henry Kissinger, tiveram uma ideia que lhes permitiria manter armas e manteiga funcionando aí na era pós-padrão ouro e alterar o destino do mundo. Em 1974, eles enviaram o novo secretário do Tesouro, William Simon, para a Arábia Saudita para encontrar uma maneira de persuadir aí um reino hostil a financiar o crescente déficit da América com a sua nova riqueza de petrodólares. Simplificando, um petrodólar é um dólar americano pago a um exportador de petróleo em troca de petróleo. Como diz um relatório da Bloomberg, a estrutura básica era surpreendentemente simples.
Os Estados Unidos comprariam petróleo da Arábia Saudita e forneceriam ajuda militar e equipamento ao reino. Em troca, os sauditas reinvestiriam bilhões de suas receitas de petrodólares em títulos do Tesouro e financiariam os gastos dos Estados Unidos. Foi nesse momento que o dólar americano se casou oficialmente aí com o petróleo. Em 8 de junho de 74, em Washington, Kissinger e o príncipe herdeiro Fahd assinaram acordos estabelecendo o investimento saudita nos Estados Unidos e o apoio americano aos militares sauditas. Nixon voou para Jeddah alguns dias depois para continuar trabalhando nos detalhes. Documentos desclassificados revelaram posteriormente que o governo dos Estados Unidos permitiu que os sauditas comprassem títulos do Tesouro fora dos leilões regulares e com taxas preferenciais. No início de 1975, eles compraram 2,5 bilhões de dólares em títulos do Tesouro, dando início a uma farra que mais tarde se tornaria centenas de bilhões de petrodólares investidos em dívidas dos Estados Unidos. Décadas depois, Gary Parsky, que era vice-secretário do Tesouro na época, disse que este acordo secreto com os sauditas deveria ter sido desmantelado anos atrás, e que ele ficou surpreso que o Tesouro tenha mantido em vigor por tanto tempo. Mas mesmo assim, ele disse que não se arrepende, pois fazer negócio foi positivo para a América. Em 1975, outras nações da OPEP seguiram o exemplo da Arábia Saudita. Se você quisesse comprar petróleo deles e de seu estoque de quase 80% das reservas mundiais de petróleo, teria que pagar em dólares. Isso criou uma nova demanda pela moeda americana em um momento de incerteza global e mesmo em um momento de inflação contínua. As nações em processo de industrialização precisavam do petróleo e, para obtê-lo, agora tinham que exportar bens para os Estados Unidos ou comprar dólares nos mercados de câmbio estrangeiro, aumentando o efeito de rede global do dólar. Em 1974, 20% do petróleo global ainda era transacionado na libra esterlina, mas esse número caiu para 6% em 1976. Em 1975, as importações sauditas de equipamento militar dos Estados Unidos aumentaram de 300 milhões para mais de 5 bilhões de dólares. Os preços do petróleo, impulsionados aí pelo prêmio que veio com a possibilidade de ser vendido por dólares, permaneceriam nas alturas até 1985. 2. O impacto do petrodólar. Em sua pesquisa sobre o petrodólar, o economista político David Spiro argumenta que os lucros em dólares da OPEP foram reciclados em títulos do Tesouro dos Estados Unidos para subsidiar as políticas de endividamento do governo dos Estados Unidos, bem como o consumo de endividamento de seus cidadãos. A reciclagem de petrodólares ao longo do tempo derrubou as taxas de juros e permitiu que os Estados Unidos emitissem dívidas a preços muito baixos. Esse sistema foi criado e mantido não pela economia pura, mas pela política, por meio do pacto com a Arábia Saudita. Como Alan Greenspan disse em 1977, refletindo aí sobre a sua experiência como presidente do Conselho de Consultores Econômicos durante o governo Ford, os sauditas eram tomadores de decisão não ligados ao mercado. Graeber cita a reciclagem de petrodólares como um exemplo de como os tesouros dos Estados Unidos substituíram o ouro como moeda de reserva mundial e a reserva final de valor. O empecilho, explica ele, foi que com o tempo, o efeito combinado de baixos pagamentos de juros e inflação é que esses títulos realmente se desvalorizam. Os economistas preferem chamá-los aí de senhoriagem. Desde a sua criação em 1974, o sistema de petrodólares mudou o mundo de muitas maneiras significativas, incluindo a criação aí de uma aliança estreita entre os Estados Unidos e a ditadura da Arábia Saudita, bem como outras tiranias na região do Golfo. A forte ascensão do euro-dólar na sombra da economia global, à medida que os petrodólares, criados fora do controle do Federal Reserve, inundaram bancos em Londres e na América do Norte e foram então reciclados em títulos do Tesouro dos Estados Unidos ou emprestados de volta aos mercados emergentes. A financiarização da economia americana
Como o dólar artificialmente forte aí tornou as exportações não competitivas, esvaziou a classe média e mudou o foco da manufatura para finanças, tecnologia, defesa e serviços, ao mesmo tempo que aumentava a alavancagem do sistema. Estresse adicional na União Soviética, que agora enfrentava um mercado mundial cada vez mais dolarizado, onde os Estados Unidos podiam imprimir dinheiro para comprar petróleo, mas precisavam extrair petróleo do solo. Problemas dolorosos para as economias de mercado emergentes, que ficaram atoladas em dívidas denominadas em dólares difíceis de pagar e presas em um sistema que priorizava a acumulação de dólares em detrimento do investimento doméstico, prejudicando a renda e desencadeando crises de dívida em todos os lugares, do México ao leste asiático, à Rússia e Argentina. Crescimento constante aí das indústrias de petróleo e combustíveis fósseis às custas da energia nuclear e da independência energética regional. E, é claro, a continuação dos Estados Unidos como uma hegemonia militar financeira e a capacidade dos Estados Unidos de incorrer em déficits gigantescos para financiar guerras e programas sociais, tudo em parte pago por outros países. Há críticos da teoria dos petrodólares que dizem que o fenômeno é em grande parte um mito. Eles dizem que o dólar tem dominado simplesmente porque não há competição. Dean Baker, do Center for Economic and Policy Research, disse que, embora seja verdade que o petróleo é cotado em dólares e que a maior parte do petróleo é negociado em dólares, esses fatos fazem relativamente pouca diferença para o status do dólar como moeda internacional para o bem-estar econômico dos Estados Unidos. Enquanto isso, teóricos monetários modernos como Warren Mosler e Stephanie Kelton minimizam a importância do petrodólar, dizendo não importa ou é irrelevante, pois não limita o que os Estados Unidos podem fazer internamente e internacionalmente. Não importa qual é o preço do petróleo, porque os países podem apenas trocar as moedas antes da compra. Os críticos apontam para o fato de que o dólar já era a moeda de reserva mundial antes de 1973 e que o preço das commodities em dólares é apenas uma convenção e que não haveria diferença real se o euro, o iene ou mesmo alqueires de trigo fossem selecionados como unidade de conta para o mercado de petróleo. Eles também dizem que os dólares envolvidos aí no comércio de petróleo são triviais em comparação com outras fontes de demanda. Mas a decisão da Arábia Saudita e da OPEP de fixar o preço de suas exportações de petróleo em dólares e investir os lucros na dívida dos Estados Unidos não foi uma decisão estrita do mercado, nem fortuna ou casual, mas política, feita em troca de proteção e armas, que gerou inúmeros efeitos de rede adicionais que, com o tempo, solidificaram o dólar como moeda de reserva mundial. Quando os países são forçados a trocar suas próprias moedas por dólares para comprar petróleo, isso fortalece o par comercial para aquele país, estendendo a influência dos Estados Unidos para além dos mercados de energia. 3. Política externa americana e o petrodólar. Em outubro de 2000, Saddam Hussein tentou alterar o sistema de petrodólares quando anunciou que o Iraque venderia petróleo em euros, não em dólares. Em fevereiro de 2003, ele havia vendido 3,3 bilhões de barris de petróleo por 26 bilhões de euros. Com seus parceiros comerciais franceses e alemães, nasceu o petroeuro, que, se expandido, ajudaria o mercado do euro a se desenvolver em relação a muitas outras moedas, aumentando a força do euro e erodindo o privilégio exorbitante do dólar. Mas um mês depois, os Estados Unidos, ajudados pelo Reino Unido, invadiram o Iraque e derrubaram Saddam. Em junho, o Iraque voltou a vender petróleo em dólares. A América foi à guerra para defender o petrodólar? Essa possibilidade quase nunca é discutida em análises retrospectivas da guerra, que tendem a se fixar nas questões do suposto estoque de armas de destruição em massa do Iraque, abusos aí de direitos humanos ou ligações com o terrorismo. Mas na época, o euro era visto por muitos como um desafiante realista do dólar, dado que a derrubada de Saddam, em retrospecto, ajudou a deter mudanças e dar ao sistema de petrodólares muitos mais anos de domínio,
parece uma das explicações mais razoáveis para a guerra mais misteriosa da história americana moderna. No ano passado, o jornalista Robert Draper apareceu no programa do Ezra Klein para discutir o seu novo livro, To Start a War, How the Bush Administration Took America into Iraq, começando uma guerra, como a administração do Bush levou a América para o Iraque. E com uma década de retrospectiva, eles cobriram muitos dos possíveis motivos para a invasão, mas acabaram chamando-a de guerra em busca de um motivo. Até hoje não há consenso sobre por que exatamente os Estados Unidos invadiram o Iraque, e as razões oficiais provaram ser completamente inventadas. De acordo com o ex-secretário do Tesouro, Paul O'Neill, em fevereiro de 2001, o governo Bush já falava internamente sobre a logística da invasão do Iraque. Não o porquê, disse ele, mas o como e com que rapidez. Projetos já estavam sendo feitos. Em 11 de setembro, poucas horas após os ataques, o então vice-secretário de Defesa, Paul Wolfowitz, ordenou um estudo abrangente dos laços de Saddam com as organizações terroristas. Nos 18 meses seguintes, o governo Bush vendeu o esforço de guerra e, em março de 2003, obteve amplo apoio, especialmente com a ajuda do secretário de Estado Colin Powell, que gastou a sua credibilidade em uma campanha de relações públicas nas Nações Unidas e no noticiário da televisão. Ambas as casas do Congresso apoiaram a remoção de Saddam, incluindo os senadores Clinton, Kerry, Reid e Biden. Na mídia, veículos que vão da Fox News ao The New York Times apoiaram a invasão, assim como 72% do povo americano nas pesquisas nas semanas anteriores à invasão. A justificativa pública era clara: Saddam era perigoso, acreditava-se que tinha armas de destruição em massa, poderia levá-los à Al-Qaeda e precisava ser detidos. Na época, o vice-presidente Dick Cheney disse: não há nenhuma dúvida de que Saddam tem armas de destruição em massa. A guerra também foi comercializada como um esforço humanitário e recebeu o nome de Operação Liberdade do Iraque. Mas em retrospecto, os Estados Unidos não invadiram o Iraque para promover os direitos humanos. Não havia conexão com Al-Qaeda ou com 11 de setembro. E apesar das promessas aí do Cheney, nenhuma arma de destruição em massa foi encontrada. Outros motivos foram e continuam a ser discutidos, incluindo o combate ao Irã, o que faz pouco sentido, já que a maioria dos iraquianos são xiitas e a sua estrutura política acabou se voltando mais para o Irã durante a ocupação, e já que os Estados Unidos haviam apoiado Saddam nas décadas anteriores exatamente por esse motivo. A natureza frágil das razões oficiais para a guerra levou muitos a acreditar que o petróleo era a causa raiz. Isso não seria incomum. Nos últimos 150 anos, os recursos naturais estiveram na raiz de muitas guerras, invasões e ocupações que moldaram o nosso mundo, incluindo a Scramble for Africa, o ganho de jogo na Ásia Central, o Tratado Sykes-Picot, a derrubada de Mossadegh e Lumumba e a Primeira Guerra do Golfo. George W. Bush, Colin Powell, secretário de Defesa Donald Rumsfeld, a autoridade provisória da coalizão Paul Bremer e o secretário de Relações Exteriores britânico Jack Straw negaram publicamente que a guerra era sobre petróleo. Mas o ex-presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, escreveu em suas memórias que "Estou triste por ser politicamente inconveniente em reconhecer o que todos sabem. A guerra do Iraque é em grande parte sobre o petróleo." E disse à mídia que remover Saddam era essencial para garantir o petróleo mundial. O ex-chefe das operações dos Estados Unidos no Iraque, o general John Abizaid, disse que é claro que se trata de petróleo, não podemos negar isso. E o ex-secretário de Defesa, Chuck Hagel, admitiu em 2007 que as pessoas dizem que não estamos lutando pelo petróleo. Claro que estamos. É verdade que a América, mesmo na época, não consumia grande parte do seu petróleo do Oriente Médio. Em 2003, os Estados Unidos receberam a maior parte do seu petróleo da produção doméstica, além de fontes do Canadá, México e Venezuela. Diante disso, invadir o Iraque simplesmente para controlar o petróleo parece um motivo fraco. E a maioria podia prever facilmente que uma guerra quente danificaria a infraestrutura de petróleo do Iraque, criando longos atrasos antes que a produção pudesse voltar ao normal. Mas talvez a guerra não tenha sido travada pelo petróleo em um sentido geral, mas especificamente para defender o sistema dos petrodólares.
na pós-invasão de maio de 2003, semanas antes do Iraque voltar a vender petróleo em dólares, Howard Fineman escreveu na Newsweek que os europeus estavam debatendo com a ONU se deveriam ou não continuar procurando as armas de destruição em massa que não conseguiam encontrar. Ele relatou que a verdadeira disputa não era sobre armas de destruição em massa, é sobre algo totalmente diferente. Quem consegue comprar e vender o petróleo iraquiano e que forma de moeda será usada para denominar o valor das vendas. Como Graeber pergunta, quanto à decisão de Hussein de derrubar o dólar realmente pesou na decisão dos Estados Unidos de depor ele? É impossível dizer. A sua decisão de parar de usar a moeda do inimigo, como ele disse, foi a de uma série de gestos hostis que provavelmente teriam levado à guerra de qualquer maneira. O que é importante aqui é que houve rumores generalizados de que este foi um dos principais fatores contribuintes e, portanto, nenhum legislador em posição de fazer uma mudança semelhante pode ignorar completamente a possibilidade. Muito embora os seus beneficiários não gostem de admitir, todos os arranjos imperiais, em última análise, baseiam-se no terror. Em retrospectiva, o início dos anos 2000 foi uma era em que, diante do desafio do euro, fazia sentido que os Estados Unidos agissem. E assim, sendo a defesa do petrodólar o principal objetivo da invasão do Iraque, ou não, o desfecho foi o mesmo. Outros países viram o que foi feito a Saddam e foram por muitos anos cuidadosos em empurrar o seu próprio petro, a sua própria petromoeda. E o óleo, a produção do Iraque mais do que dobrou de 2001 a 2019, subindo para 5 milhões de barris de petróleo por dia. O mundo financeiro tornou-se multipolar nos últimos anos, mas em 2019, mais de 99% dos pagamentos do comércio de petróleo bruto ainda eram em dólares. 4. Ditadores, desigualdades e combustíveis fósseis. Além da guerra do Iraque, existem várias outras externalidades negativas importantes e muito mais óbvias do sistema de petrodólares. O apoio americano à ditadura saudita é um deles. Embora 15 dos 19 sequestradores do 11 de setembro e o próprio Osama Bin Laden serem sauditas, o governo dos Estados Unidos resistiu à força a qualquer tentativa de investigar o regime saudita por envolvimento no ataque. E, em vez disso, invadiu e bombardeou outros países em retaliação. O petrodólar é uma das principais razões pelas quais a assassina Casa de Saúde ainda está no poder. Em 2002, o ex-embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita, Chas Freeman, disse ao Congresso: "Uma das principais coisas que os sauditas têm feito historicamente, em parte por causa da amizade com os Estados Unidos, é insistir que o preço do petróleo continue em dólares. Portanto, o Tesouro dos Estados Unidos pode imprimir dinheiro e comprar petróleo, o que é uma vantagem que nenhum outro país tem." Em 2007, os sauditas advertiram os Estados Unidos de que abandonariam o sistema de petrodólares se perseguissem o projeto de lei NOPEC no Congresso, o que permitiria que o Departamento de Justiça persiga governos da OPEP sobre as leis antitrust para manipular os preços do petróleo. O projeto de lei nunca foi aprovado. De acordo com uma matéria lá de 2016 no New York Times, a Arábia Saudita disse para a administração Obama e para membros do Congresso que vai vender centenas de milhões de dólares de bens americanos que estão em posse do reinado se o Congresso passar a aprovar um projeto de lei que permitiria que o governo saudita fosse responsabilizado nos tribunais americanos por qualquer papel nos ataques do dia 11 de setembro de 2001. Em 2020, o então procurador-geral William Barr impediu que o nome de um diplomata saudita ligado ao 11 de setembro passasse ao domínio público, porque tal divulgação representava risco significativo para a segurança nacional. Após o assassinato do colunista Jamal Khashoggi lá no Washington Post, o presidente Donald Trump não pressionou por uma ação contra Mohammed bin Salman. No NBC News ele disse: "Não sou um idiota que diz, não queremos fazer negócios com eles." O presidente Biden também se recusou a penalizar diretamente a MBS, embora tenha recebido provas de suas próprias agências de inteligência
mostrando que ele ordenou o assassinato de Khashoggi, dizendo que seria muito caro para a América. Estes são apenas alguns exemplos de como, apesar da sangrenta guerra do regime saudita no Iêmen, de sua tortura de prisioneiras políticas e do assassinato de Khashoggi, a relação da América com o reino permanece firme e protegida nos níveis mais altos. De acordo com uma pesquisa do Stockholm International Peace Research Institute, entre 2015 e 2019, os 6 estados do Golfo compraram mais de 1/5 das armas vendidas globalmente, com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar sendo o primeiro, 8º e 10º maiores importadores de armas do mundo. A Arábia Saudita sozinha comprou 1/4 do total das exportações de armas dos Estados Unidos durante esse período, acima dos 7,4% em 2010-14. O pacto de precificação do petróleo feito pela primeira vez em 1974 permanece forte em 2021, apesar de tempos muito diferentes. Internamente, certas facções da América prosperaram por causa do petrodólar, mas o impacto na mediana americana foi negativo. Como foi escrito recentemente em Foreign Affairs, os benefícios da primazia do dólar recaem principalmente sobre as instituições financeiras e grandes empresas, mas os custos geralmente são arcados pelos trabalhadores. Por essa razão, a hegemonia contínua do dólar ameaça aprofundar a desigualdade, bem como a polarização política nos Estados Unidos. Corporações e proprietários de ativos foram os que mais se beneficiaram no ambiente de taxas de juros baixas do sistema. Como Fagin e Lodster argumentaram em The Class Politics of the Dollar System, política de classe do sistema do dólar, a primazia do dólar alimenta um crescente déficit comercial americano que desloca a economia do país para o acúmulo de aluguéis, em vez do crescimento da produtividade. Isso contribui para uma queda na participação do trabalho e do capital na renda, e para o aumento dos custos de serviços como educação, assistência médica e aluguel de moradias. Como o sistema do petrodólar manteve a demanda internacional pelo dólar artificialmente forte ao longo das décadas, a base manufatureira e fabricante dos Estados Unidos tornou-se fraca e não competitiva e perdeu empregos no exterior. Normalmente, uma moeda muito forte acaba criando um problema de déficit e é forçada a desvalorizar para vender as exportações. Mas como aponta o investidor Lynn Alden, a investidora Lynn Alden, em The Frame of the US Global Currency Reserve System, isso nunca aconteceu com os Estados Unidos devido ao pagamento contínuo de seu déficit por nações estrangeiras. Em 1960, o economista Robert Triffin identificou esse fenômeno, agora conhecido como o Dilema de Triffin. Para continuar sendo a moeda de reserva mundial, os Estados Unidos precisam prover liquidez global com déficits cada vez maiores, que um dia minarão a fé no dólar. O setor financeiro dos Estados Unidos cresceu, agora respondendo por 20% do PIB, em comparação com 10% em 1947. Essa financeirização enriqueceu a elite detentora de ativos nas costas, enquanto arruinou os trabalhadores do cinturão de ferrugem que lidam com salários estagnados. Isso gerou populismo e extrema desigualdade, onde a riqueza média dos Estados Unidos ainda é relativamente alta entre as nações avançadas, mas a sua riqueza média é relativamente baixa. Dessa forma, Alden e outros pensadores macroeconômicos, como Luke Gromen, argumentam que a hegemonia do dólar, na verdade, prejudica os Estados Unidos em sua competição com nações como a China, que são capazes de tomar dólares continuamente para estocar ativos tangíveis e consolidar o controle sobre importantes cadeias de abastecimento globais. Então, é claro, temos o próprio petrodólar e o seu impacto no meio ambiente. Como relatou a Reuters, se o uso do petróleo denominado em dólares diminuir em favor das fontes de energia eólica, solar ou hídrica produzidas em casa, então o crescente pool de petrodólares globais reciclados e investidos pelos grandes produtores mundiais de petróleo desde o fim do padrão ouro, a década de 1970, pode acabar com isso. Simplificando, uma mudança global para energias renováveis teria um grande impacto na demanda por combustíveis fósseis, o
que poderia desferir um golpe decisivo no sistema de petrodólares e na capacidade dos Estados Unidos de incorrer em déficits maciços sem consequências. Os interesses do petróleo têm resistido agressivamente a tentativas de desenvolver energia nuclear e renováveis nas últimas décadas. As Forças Armadas dos Estados Unidos continuam a ser o maior consumidor individual de recursos petrolíferos. Quando a moeda de reserva global depende literalmente da venda de petróleo, o mundo enfrenta um grande problema de emissões de carbono. Sem falar que, conforme discutido, o petrodólar é defendido pela presença global dos militares dos Estados Unidos, que tem uma emissão de carbono do tamanho de uma nação de meio porte. É exagerado em tamanho pela necessidade dos Estados Unidos de proteger o dólar e é impulsionado pelas guerras de aumento do preço do petróleo que lutam em vários continentes. É realmente impossível que o sistema de petrodólares seja verde quando se baseia no ouro negro. 5. Bitcoin e um mundo multipolar. A política externa dos Estados Unidos manteve o petrodólar dominante por muitas décadas, mas o seu poder está indiscutivelmente começando a diminuir. Muitos americanos, incluindo este autor, foram incrivelmente privilegiados por esse sistema, mas ele não durará para sempre. Luke Gromen chama o sistema de petrodólares de cidade empresarial, onde os Estados Unidos impuseram controle sobre os preços do petróleo com ameaças e violência. Após a queda da União Soviética, diz ele, a América poderia ter reestruturado o sistema e mantido outro Bretton Woods, mas manteve o momento unipolar. Além de proteger o sistema contra interrupções, como o petroeuro, Gromen diz que a América estendeu a vida do sistema lançando o NAFTA e ajudando a China a ingressar na Organização Mundial do Comércio em 2001. Essas medidas permitiram aos Estados Unidos continuar a exportar manufaturas e tesouros para o exterior em troca de mercadorias e serviços. Ele observa que em 2001 o tesouro da China era de 60 bilhões, mas subiu para 1,3 trilhão uma década depois. De 2002 a 2014, a maior exportação da América foram os títulos do Tesouro, onde os bancos centrais estrangeiros compraram 53% da emissão, usando-a como uma nova forma de ouro. Mas desde então, a China e outros governos vêm alienando os tesouros e nos empurrando para um novo sistema, na expectativa de que o ouro perca valor. De acordo com Gromen, eles perceberam que se os dólares ainda estavam cotados em petróleo, já que os Estados Unidos continuaram a apresentar taxas de dívida em relação ao PIB mais altas de 35% aí na década de 70 para mais de 100% hoje, o preço do petróleo acabaria disparando. A Europa não foi capaz de interromper o sistema de petrodólares no início dos anos 2000, mas com o tempo, a hegemonia e a capacidade dos Estados Unidos de impedir que outras nações fixassem o preço do petróleo em suas próprias moedas diminuíram. Cada vez mais países estão denominando o comércio de petróleo em outras moedas, como euros, yuans e rublos, em parte porque temem depender de um sistema enfraquecido, e em parte porque o governo dos Estados Unidos continua a usar o dólar como arma. O sistema de sanções americano é incrivelmente poderoso, pois pode isolar os inimigos da rede de pagamentos SWIFT, aí do Banco Mundial ou do FMI. Como relatou o Financial Times, ao usar os bancos americanos como um porrete contra a Rússia, Joe Biden mostrou disposição de armar o sistema financeiro dos Estados Unidos contra os inimigos, dando continuidade a uma tática aperfeiçoada durante os anos de Obama e dramaticamente aumentada sob Donald Trump. Este mês, o presidente Biden denunciou publicamente o projeto do oleoduto Nord Stream 2, que aproveitaria o ímpeto que o presidente russo Vladimir Putin já tem com a Rosneft, fixando o preço de mais de 5% do petróleo mundial em euros, conectando a Europa e a Rússia. A equipe Biden supostamente quer matar o projeto e seus funcionários comentaram que a primazia do dólar continua sendo extremamente importante para o governo e que é do nosso interesse nacional por causa da vantagem de custo e de financiamento que proporciona, porque nos permite absorver choques e nos dá enorme influência geopolítica.
Essa é uma indicação impressionante de quão importante o sistema de petrodólares permanece politicamente para os Estados Unidos. 50 anos após a sua criação, apesar dos críticos que dizem que o mundo usa dólares por razões puras de mercado. Muitos países querem escapar do controle financeiro dos Estados Unidos, e esse desejo está acelerando a desdolarização global. Por exemplo, China e Rússia estão, desde o ano passado, negociando em dólares apenas 33% do tempo, contra apenas 98% há 7 anos. A China está expandindo o comércio de petróleo, denominado em yuan, e muitos se preocupam com o novo DCEP do Partido Comunista Chinês, ou o projeto de Yuan Digital, sendo uma estratagema para aumentar o uso internacional do Yuan. Enquanto isso, o ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse: "É um absurdo que a Europa pague 80% de sua conta de importação de energia, no valor de 300 bilhões de euros por ano, em dólares americanos, quando apenas 2% de nossas importações de energia vem dos Estados Unidos. Embora o dólar ainda seja dominante, as tendências apontam para as outras moedas importantes ganharem forças aí durante os próximos anos. Além de uma mudança para um mundo monetário multipolar, outra ameaça ao petrodólar poderia ser o SDR, ou Direito de Saque Especial, empregado pelo FMI, que é baseado no dólar, euro, libra, iene e yuans. Inspirado por Keynes e a sua ideia fracassada de Bancor lá no Bretton Woods, o SDR aí alcançou mais tração nos últimos anos, com mais de 200 bilhões de unidades em circulação e outros 650 bilhões possivelmente sendo criados. Mas poucos governos em posição de poder econômico entregariam voluntariamente o seu controle monetário a uma organização de sopa de letrinhas não eleita, uma FMI da vida. Quanto ao ouro, o mundo não vai voltar ao ouro, Como escreveu Jacques Rueff na década de 60, os administradores de dinheiro em uma democracia sempre escolherão a inflação. Apenas um padrão ouro os priva da opção. O historiador de esquerda Michael Hudson explica que na década de 70 ele tentou fazer um caso apolítico para o governo dos Estados Unidos voltar ao padrão ouro, juntando-se ao estudioso de direita Herman Kahn. Ele e eu descemos e fizemos uma apresentação ao Tesouro dos Estados Unidos, dizendo: o ouro é um metal pacífico, porque é uma restrição na balança de pagamentos. Se os países tivessem de pagar seu déficit de balança de pagamentos em ouro, não seriam capazes de arcar com os custos de balança de pagamentos de ir à guerra. Isso foi bem aceito, e foi por isso que os Estados Unidos basicamente responderam: é por isso que não vamos voltar ao ouro. Queremos poder ir à guerra e queremos que a única alternativa para manter as reservas do Banco Central seja o dólar dos Estados Unidos. O ouro é, segundo a maioria dos economistas hoje, simplesmente muito restritivo. Um estudo de 2020 do Journal of Institutional Economics postulou 4 resultados monetários futuros potenciais para o mundo: a hegemonia do dólar continuada, blocos monetários concorrentes, onde a União Europeia e a China atuam como contrapesos aos Estados Unidos, uma federação monetária internacional, onde no topo a hierarquia internacional não é mais um Estado, mas o Banco de Settlement Internacional, ou esse SDR do FMI, e, ao outro lado, a anarquia monetária internacional, onde o mundo se reduz a ilhas menos conectadas. Os autores, no entanto, perdem uma quinta possibilidade: o padrão Bitcoin, em que a moeda digital se torna um ativo de reserva global. Desde sua criação em 2009 por Satoshi Nakamoto, o valor do Bitcoin passou de menos de $0,01 para mais de $60 mil, espalhando-se por todas as principais áreas urbanas no planeta como reserva de valor, em alguns lugares, um meio de troca. No ano passado, a empresa da Fortune 500, como a Tesla, e fundos soberanos como o Temasek de Singapura começaram a acumular Bitcoin por causa de suas propriedades resistentes à inflação. Muitos o chamam de ouro digital. Muito possivelmente, estamos testemunhando o nascimento não apenas de uma nova reserva definitiva de valor, mas também uma nova base monetária global, neutra e descentralizada como o ouro, mas ao contrário do ouro, por ser programável, teletransportável,
facilmente verificável, absolutamente escasso e resistente à censura e captura, confiscação, qualquer cidadão ou governo pode receber, armazenar ou enviar qualquer quantia de Bitcoin simplesmente com acesso à internet, e às vezes nem isso, né? E nenhuma aliança ou império pode degradar essa moeda. O Bitcoin é, como alguns dizem, a moeda dos inimigos. As partes adversárias podem usar o sistema e se beneficiar igualmente, sem prejudicar umas às outras. À medida que o valor do Bitcoin sobe em relação às moedas fiduciárias, mais e mais empresas e indivíduos começarão a se acumular. Eventualmente, os governos também o farão. No início, eles o adicionarão como uma pequena parte aí do seu portfólio, ao lado de outras moedas de reserva. Mas, eventualmente, tentarão comprar, minerar, tributar ou confiscar o máximo que puderem. Nascido em uma época em que a moeda de reserva mundial anterior havia atingido seu ápice, o Bitcoin poderia apresentar um novo modelo, com mais possibilidades, mas também com mais contenção. Qualquer pessoa com uma conexão à internet será capaz de proteger os seus salários e economias, e os governos, incapazes de criar dinheiro tão facilmente por capricho, não serão capazes de travar guerras eternas e construir estados de vigilância massiva que contradizem os desejos de seus cidadãos. Pode haver um alinhamento mais próximo entre governantes e governados. O grande temor, ou não tem mais, basicamente, ou seja, muito mais econômico, baseado em economia e não em poder de impressão de dinheiro. Isso é fundamental. O Estado é tão grande, tão ineficiente, especialmente por causa disso. Vamos lá. O grande temor, é claro, é que os Estados Unidos não consigam financiar os seus programas sociais exorbitantes. Temor de quem? Não sei. E gastos militares se houver menos demanda global pelo dólar. Se as pessoas preferirem o euro, o yuan ou títulos de outros países, os Estados Unidos, em sua forma atual, terão grandes problemas. Nixon e Kissinger projetaram o petrodólar para que os Estados Unidos pudessem se beneficiar da demanda global por dólares atrelados ao petróleo. A questão é, por que não pode haver uma demanda global por dólares atrelada ao Bitcoin? Não importa a base monetária, ainda pode haver moeda fiduciária e dívida do governo com preços de acordo com o poder econômico e a posição de Bitcoin desses países. No emergente mundo Bitcoin, a América está liderando em muitas categorias, seja em infraestrutura, desenvolvimento de software, propriedades reais da população e cada vez mais, dadas as tendências atuais, mineração. A América também se baseia na liberdade, igualdade de oportunidades, liberdade de expressão, propriedade privada, mercados de capital abertos e outros valores de instituições que o Bitcoin reforça e reverbera. Se o Bitcoin acabou se tornando a base monetária global, se ele se tornar, a América está em posição de capitalizar essa transformação. Isso significa não mais depender de ditadores e pactos secretos no Oriente Médio, não mais precisar ameaçar ou invadir outros países para preservar a primazia do dólar, e não mais se opor à tecnologia de energia nuclear ou renovável para proteger a indústria de combustíveis fósseis. Ao contrário do sistema de petrodólares, o Bitcoin poderia muito bem acelerar a transição energética global para energias renováveis, com os mineiros sempre escolhendo as fontes de eletricidade mais baratas e as tendências apontando para energias renováveis mais baratas no futuro. Sob o padrão Bitcoin, todos jogariam pelas mesmas regras. Nenhum governo ou aliança de governos pode manipular a política monetária, mas qualquer indivíduo pode optar por uma moeda não discricionária, baseada em regras e controlar um instrumento de poupança que historicamente se valorizou em relação a bens e serviços. Isso seria um benefício líquido dramático para a maioria das pessoas na Terra, especialmente considerando que bilhões hoje vivem sob alta inflação, repressão financeira ou isolamento econômico. Essa transição pode não ser tão agradável para regimes autoritários, que são mais fechados, tirânicos, violentamente redistribucionistas e isolados do que as democracias liberais. Mas, na opinião desse autor, isso seria uma coisa boa e poderia forçar reformas onde apenas o ativismo falhou. Ativismo não é suficiente, Bitcoin pode realmente dar essa força necessária
para essas pessoas que querem trazer mudanças sociais. A deriva multipolar do mundo é inevitável. Nenhum país pode, em um futuro próximo, ganhar tanto poder quanto a América tinha no final do século XX. Os Estados Unidos ainda serão uma potência por muito tempo, mas o mesmo acontecerá com a China, União Europeia, Rússia, Índia e outras nações. E eles podem competir em um novo sistema monetário que se afasta do petrodólar e todas as suas externalidades dispendiosas. Um padrão Bitcoin neutro que atua com os pontos fortes de sociedades abertas, não depende de ditadores ou combustíveis fósseis e, em última análise, é administrado por cidadãos, não a elite entrincheirada. É isso aí, esse é um post do Alex Gladstein, né, na Bitcoin Magazine. Oh yeah, não reflete aí, né? Enfim, é um post de um convidado aí, legal, interessante. Claro que eu discordo aí, né? Que eficácia de governo, melhor o Bitcoin trabalhar para o governo, mas tudo bem, ele tá, né? É um meio termo, né? Esse texto. Você acabou de descobrir esse puta esquema aí do petrodólar, mas ele tá escrevendo para gringos, né? Mas ele fala, peraí, mas esse petrodólar aí é o que tem me mantido nessa posição, né? De, digamos, classe média alta nos Estados Unidos, tem uma bela posição de vida, tem acesso a esses dólares baratos, né? Pode fazer esses investimentos. O pessoal tá vivendo bem, né? Basicamente, muita gente vive bem também nos Estados Unidos, né? Através de investimentos e afins, coisas do estilo, por causa do petrodólar, muito provavelmente, né? Porque senão já teria uma inflação muito mais forte. É um país que está em constante já, né? Desde que ele vive o Triffin Dilemma aí, né? Como a gente viu, que a moeda é usada para comprar de fora, né? Tem mais produtos financeiros, de gente vivendo de aluguel, né, entre aspas, vivendo de investir dinheiro, colocar dinheiro em coisas e receber né, o lucro futuro, né, inflação, basicamente receber interesse pela inflação, né, que você vai recebendo no futuro. Você pagou pouco por algo que você vai receber no futuro, ou todo mês uma mesadinha aí por algo, um dinheiro barato que você pegou com quase, né, nenhum custo para você pegar esse dinheiro. Você está investindo em outros países, investindo em outras coisas, comprando produtos da China e revendendo, né, colocando uma marca nele, né. Estados Unidos virou um país de rebranding, né, de marketing e de tecnologia, né, computação, enfim, talvez desenvolvimento mais criativo, né, de coisa, mas não de produção de fato, né. Quem tem feito a produção para os Estados Unidos são os países que eles imprimem os dólares, né, para comprar os bens, né, físicos. Então tem uma balança aí, digamos, comercial. Se amanhã se desconectam os países, ou de repente a China resolve dólar é shitcoin, não quero mais receber dólar, eles se ferram, né? E aí a gente vê um problema grave, porque a gente viu o que aconteceu no Iraque, né? O Iraque decidiu isso, guerra. Então estimula a guerra também, porque os Estados Unidos sabe, né, que perder essa hegemonia aí do dólar, né, essa vantagem exorbitante, né, essa vantagem que o dólar tem sobre as outras moedas, é uma grande perda, né, para a economia, provavelmente. Aí o Gladstein tenta, né, falar, não, mas com Bitcoin, de repente a gente pode fazer o mesmo, só que em vez de dólar, Bitcoin, entendeu? Vamos tentar usar o dólar por cima do Bitcoin como segunda camada, né? Digamos, você tenha reservas de Bitcoin, né? Ou como a gente teve o Bretton Woods, tinha reserva de ouro, você teria essas reservas, né? Que você pode provar que você tem elas, e aí você colateraliza aí a sua moeda nisso para ter um valor, ou seja, para ter um lastro. Basicamente o Bitcoin, o pessoal fala, o Bitcoin não tem lastro, o Bitcoin é o lastro. É isso aí. Acho que essa é a mensagem desse vídeo, viu? O dólar não tem lastro em petróleo, né? O Bitcoin ele tem lastro, o Bitcoin é o lastro. O Bitcoin é algo novo, inovador aí, é a escassez digital mais pura, a forma mais pura de escassez digital, a única forma de escassez digital, né? Então é isso aí, é importante, né? É como petróleo, né? Puro, assim, sendo extraído da terra. Quando você extrai um Bitcoin, você minera um Bitcoin, né? É como extrair
uma pepita de ouro, né, ou um grande barril de petróleo do cyberespaço, e ele é único, né? Cada Bitcoin é único, cada UTXO, cada chave privada, cada chave pública, cada elemento aí do Bitcoin é único e não pode ser reproduzido, só vive naquela rede, né? É uma rede que está em constante, né, mudança, constante atualização, constante movimento. É uma rede incrível que provavelmente vai resolver, espero que resolva esse problema do petrodólar e outros problemas aí causados, né, por essa senhoriagem, né, digamos, e ninguém quer perder essa senhoriagem. Essa senhoriagem é quando é o emissor de moeda, né, basicamente, alguém que tem direito sobre a emissão de moeda. São basicamente autarquias, né, são empresas privadas, né, o Federal Reserve é uma empresa privada, mas que ela tem poder, né, como uma como é que fala? Como um estado, né? Ela tem poder de lei, né? Ela tem um backing, tem suporte, assistência, né, de todo o aparelho estatal para cometer os seus crimes financeiros aí, mundo afora. Oh yeah, é isso aí, bitcoinheiros. Eu acho que não tem muito mais o que explicar, esse artigo é super bem explicado. Curtiu? Comenta aí, se tem algum comentário, claro, deixa aí aqui embaixo. Nos vemos na próxima. Tchau!